Olá, boa noite. Eu sou Isabel, psicóloga, para quem não me conhece. Retornando às lives agora, dia 30 de janeiro. O tema hoje, Isabel, como é que você pode falar que a doença como cura? Sim, é uma nova metodologia de concepção, de análise sobre a doença. A doença como cura, a doença como cura mesmo. A doença como cura, tá, como caminho, digamos assim, já foi rotulada por alguns, né? Tem alguns neurologistas que já escrevem muito sobre a doença como caminho, como cura. É uma visão nova, de um ponto de vista de mutação, né? As pessoas mutam, tem uma mutação celular, tá? Desculpa não poder entender o WhatsApp, mas a gente fica impossível os horários. Em que o mal deixa de se transformar um bem e ou talvez um mal deixa de se transformar e se transforma num mal muito pior. O que eu estou querendo dizer é que o sintoma pode ser visto como um professor, digamos. Um sintoma que você tem, eu vou falar de algumas doenças, porque não dá para falar muito, para não ficar uma coisa muito maçante, muito chata, tá? Vou falar sobre asma, sobre as coisas mais como gripes, as rinites, as sinusites e todas as ites e laringites e muitas coisas que tem um fator emocional por trás, querendo avisar como doença, como história para você começar a enxergar você mesmo. Se eu vou entrar pela parte, digamos, que a gente chama a parte tecnológica, eu acho que vai ficar difícil o acesso para vocês entenderem. Tem gente que entende legal, eu tenho colegas aí legal que conseguem entender, tá? Mas outras pessoas eu quero que as pessoas tenham acesso a tudo. Então, tento com que minha linguagem seja o mais simples possível, apesar de ter como se diz em espanhol, um dejo, um sotaque espanhol. Às vezes eu falo sem querer algum idioma que talvez vocês não conheçam. Qualquer coisa vocês me corrijam, ok? Bom, esse sintoma pode ser visto, né? Como professor. Como professor? Como professor? Sim, um professor. Isto ajuda a ter mais consciência, tá? Essa consciência acontece nos aspectos ocultos dentro da nossa psique. Como? São nos mesmos integrados a doenças, tá? A diferença entre lutar com a doença. É claro que você, por exemplo, numa determinada infecção, o sistema imunológico abaixou, né? E você teve uma infecção qualquer porque o sistema imunológico estava baixo. Mas tem um porém aí legal, tá? Por que o sistema imunológico teve essa baixa? Então, cabe a nós falar o que está acontecendo como sintoma real da doença e que isso está querendo falar para você o que você tem e que você não consegue falar para você, porque isso ficou guardado no seu íntimo, no seu inconsciente. Gente, olha, eu sou muito, digamos assim, eu sou cientista. Como psicóloga, eu sou cientista, só acredito em psicanálise, em teorias e técnicas. Eu não trabalho com fatores paliativos. Paliativos resolvem a situação durante um instante. Por exemplo, assim, eu não tenho nada contra a constelação familiar. Se resolveu aquele problema, aquele instante, para mim significa que nem hipnose. É só um paliativo que vai fazer com que você te convença que você não tem nada. Mas, porém, mais tarde, o sintoma volta e a doença volta novamente, tá? Que é o fato de você, como você tomar um antibiótico, combater uma parte, tomar 3, por exemplo, se o antibiótico, a dose é de 10 dias, você toma 3 e acha que já tá bom e já melhora. Não sou psicóloga de trabalhar com métodos alternativos. Se estiver bem para o paciente se melhorar, está tudo bem. Não funciona. Meu trabalho é ético. E ético envolve ciência. Então, a psicologia nunca pode ser tratada diferente da questão médica. A gente respeita nossos colegas médicos, nossos colegas psiquiatras, os endócrinos, que a gente trabalha bastante pela questão, tá? Das glândulas e da tireoide, que interfere muito até em comportamento. Não tem como a gente diferir isso. Tem a questão do DNA, a história pregressa da família, então tem muita coisa que a gente não pode falar, não, isso aí é só constelação, sei lá o que, ou métodos de pedras. Gente,
Eu sou a favor de meditação. Meditação é uma técnica, é uma filosofia de vida. Não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que misturam as coisas, como fazem com a religião do candomblé. O candomblé é uma religião muito bonita, por exemplo. Eu quero dar um exemplo bem clássico. Mas as pessoas utilizam de maneira popular para ganhar dinheiro, porque é um método de vida fácil. Eu faço trabalho, amarração, eu trago o seu ex de volta, eu trago o seu... Isso é tudo fajuto, tá? Isso não é real. Pois é, vamos dar uma transmutação de uma doença como exemplo, continuando com o fator da doença. A gente está sobre o sintoma. Sintoma, por exemplo, se é uma doença fácil, vamos pensar em infecção, né? A gente luta pela vitória através dos antibióticos, normal. Tem uma questão aí química precisando dos antibióticos, mas é uma luta, às vezes, que pode levar você à morte. Por incrível que pareça, uma infecção bacteriana, uma infecção hospitalar, leva você à falência múltipla de órgãos. Mas por trás disso existe também uma questão emocional muito grande, muito. Um fator emocional que a gente tem que começar a ouvir esses sintomas, essas doenças já antes delas acontecerem, de método preventivo. A psicoterapia trabalha com prevenção, ela também trabalha com a urgência quando aconteceu uma doença, mas ela tem um trabalho preventivo. É isso que é importante, tá? E hoje em dia, todo mundo tem acesso a fazer uma terapia. Isso é mentira. Se você gastar, mais ou menos, vamos falar R$70 num barzinho, você acha que você não pode uma vez por semana fazer terapia? Me poupe, né, gente? Terapia é como ir no médico, é como ir no dentista, como quando você tá com um canal de dente, onde você vai recorrer. Pelo amor de Deus, é uma questão de inteligência. O ser humano se tornou mais sadio, né? Com muitas medicações, muitas descobertas, e assim, consequentemente, ele produziu mais imunidade a certos tipos de antibióticos. Eu estou falando numa relação que se considera infecção, tá? Em termos do inconsciente, tá? Vamos ao significado do sintoma dessas doenças. A doença, olha, tem um texto de um livro que eu acho legal, que chama assim, né? A doença como cura mesmo, a doença como parte de cura. É um neurologista extraordinário que eu trabalho, acompanho o seu trabalho no Instagram, e porque ele não posta no Face, no Instagram e nas redes sociais e na televisão, porque ele faz muita apresentação na televisão. É um neurocirurgião maravilhoso. Depois eu vou passar para vocês aí o nome deles no link, tá? A doença é o caminho para a perfeição ou total desumanidade. Sim, é uma faca de dois gumes. Uma doença pode ser pior em sentimentos ou pior no ego. Pode te transformar e fazer com que você evolua para o lado espiritual, melhore através da doença você crescer, e pode ser que você fique amargo e duro e simplesmente machucar as pessoas que você mais ama. Vamos falar genericamente da infecção. Para ser curta e grossa, eu não tenho que me calcular, que eu não gosto de passar dos 50 minutos. A infecção é um dos processos mais comuns que a gente vê, normal, né? Infecções hospitalares, infecção de garganta, resfriados, simples resfriados, tá? Quando eles começam a acontecer de maneira cotidiana, não é somente a imunidade que está baixa. Essa história está levando para você uma consciência. Eu não falo isso em criança, eu estou falando em seres adultos. A pessoa que está continuamente resfriada não tem só o sistema imunológico lá embaixo. Pode ser que seja o intestino que não esteja assimilando. Então, tem que passar por um gastro? Sim, a gente não pode negligenciar o médico jamais. Sempre quando o médico verifica que o tempo inteiro você está com gripe, o tempo inteiro... Você sai de uma gripe e começa outra, aqui é infecção gripal, porque se chama infecção gripal. Porque não apresenta febre, é só a rinite, né, a coriza e o tempo inteiro aquele monte de catarro, que se chama assim o catarro, né, o flema, né, a mucosa, e constantemente a pessoa sai de uma, entra em outra, tá? Essa imunidade baixa, bactéria, vírus, toxina, é contudo o sistema imunológico? Sim, conseguindo combater com medicação, consegue vencer às vezes, ou caso contrário, olha, é grave. Nessa situação, nesses momentos, nessa guerra, às vezes podemos morrer.
porque a infecção leva para a infecção pulmonar. A gente faz descrédito dos nossos sintomas no corpo, levando para uma infecção pulmonar e fácil vai para uma pneumonia. Então, isso que os médicos, colegas meus que me orientam, que estou sempre seguindo os trabalhos deles, eu estou sempre tendo orientação, lendo, me aperfeiçoando, porque eu acho assim, o cientista, o médico, o dentista, eu acho que todo mundo que trabalha com a saúde nunca pode ficar desatualizado, jamais. Vou completar 52 anos, mas eu continuo observando sobre novas tecnologias, novas metodologias e novas ideias sobre a questão da doença. Antigamente o psicólogo, vou falar porque eu trabalhei no hospital psiquiátrico, era tratado apenas como um paliativo, né? Não precisa de conversa, precisa de remédio. O remédio tirava da situação crise. Muitas das pessoas que você convive aí têm problemas psiquiátricos gravíssimos e são grandes executivos, pessoas de poder aquisitivo altíssimo. E você não imagina a gravidade de problemas que eles têm. Nível psiquiátrico. Um ser humano também pode explodir. O que significa infecção? Infecção significa sintoma, tá? Explosão e sequela, tá? Então, essa explosão também pode estar dentro do seu íntimo, dentro de você, e você não está conseguindo ouvir. Boa noite, todo mundo. Eu queria falar boa noite para todo mundo, mas não dá. Para mim não fica muito prolixa, né? Uma pessoa que está falando demais, na qual vocês não conseguem entender o que eu estou falando. Espero que o áudio esteja legal. Só fazer um ok, tá ok? No entanto, essa explosão, nesse caso, a explosão não se refere a um abscesso ou ao próprio a explosão das amígdalas, ou a infecção em si, tá? Ou da faringe, ou da sinusite, ou de outras coisas. Essa explosão se refere não ao abscesso, mas uma reação emocional através da qual a psique, corpo e nação se formam um gesto só. Existe um conflito muito grave que a gente teima ouvir, porque a gente não consegue ouvir nosso corpo. A gente fala, é uma gripinha, toma um Vic Vaporub, Vic Pirena, e assim vai fazendo o quê? Paliativos para uma coisa que seu corpo está querendo falar sobre você e você está negando, tá? Isso é um trabalho de psicoterapia. Então eu falo para vocês assim, que não é dar conselhos, é um trabalho técnico, que também possui uma equipe multidisciplinar. Até o nutricionista faz parte do trabalho de psicoterapia. Inflamação, tá? A polaridade da nossa consciência, às vezes nós, ser humano, colocamos constantemente numa situação de conflito, num campo de tensão. O campo de batalha é a tensão, e ele é a inflamação, que se torna conflito, e esse conflito se torna guerra, que consequentemente vai se tornar crônico. Aí que quero que vocês percebam. A pessoa tem gripes crônicas, uma seguida atrás da outra, uma com um antibiótico diferente, outra, mas assim, não é aquele febrão. É estado subfebril, 37, 36, mas o tempo inteiro a pessoa tem, o corpo dela está falando alguma coisa. O nosso corpo fala. Ainda nas faculdades de psicologia, no primeiro ano, ainda se ensina esse livro. Fantástico, maravilhoso, o corpo fala. Vou falar a infecção em si, tá? E eu vou mostrar para vocês o conflito que tem relacionado a infecções do trato, tá? Dos seios da face, da garganta, amidalites, faringites, otites e todas as ites que vocês podem ver. Desse trato respiratório da parte superior. Tá? Bom, predisposição a inflamações. Está tentando evitar conflito desde a infância. A pessoa que tem esses tipos de ites está tentando evitar conflitos de qualquer jeito. Eles não gostam de ouvir, eles não gostam de falar. Então, qual a reação do corpo? A explosão. Onde? O contato com a mãe sempre foi através das ites. Das sinusites, das faringites, das otites, o tempo inteiro, tá?
Eu não falo para vocês que sua criança não saiam por aí achando que sua criança fala para o pediatra que sua criança tem isso. Não. Em criança é comum pela baixa imunidade, que é normal, que eles adquirem uma imunidade depois dos 6 anos, 6, 7 anos, às vezes 8, dependendo de como a mãe cria o filho, porque tem mãe que cria em bolha de vidro e não tem contato com poeira, com nada. E eu pessoalmente, como psicólogo, acho isso um absurdo. Qual o conflito existente em minha vida? A infecção de resfriado está querendo dizer. Que conflito existe em minha vida? Qual o conflito? Essa pergunta que a pessoa que tem um resfriado constante e que não sara nunca e que toma remédio, tudo bem, tem fator ambiente. Claro que se você entrar na chuva para tomar, eu quero tomar chuva, eu fico na piscina até as 4, 5 horas da manhã, tomo sereno, tomo banho e saio pro vento. Tem coisas que são meio que ridículas, né? Que assim, quem não tem instrução de mãe sabe que, por exemplo, assim, você tomou um banho de chuva, você corre tomar um banho de água quente para poder melhorar. Mas tem pessoas que acham isso besteira, mas não. Então, essa besteira é inconsciente, tá? Você, na realidade, está sofrendo uma coisa que você mesmo está estipulando para você. Isso é psicoterapia. E se faz outra pergunta para esse tipo de pessoa. Que conflito eu estarei evitando na minha vida? Por que eu tenho essas gripes? Porque eu estou evitando um conflito muito grande interno. Que não tem, os outros não têm culpa. Mas a culpa é minha. Existe um vazio em mim e não nos outros. Que conflito terei que fugir? A fuga, como eu falo para vocês, não é somente comum em depressão. A fuga também é comum em conflitos com quais a pessoa não consegue lidar, como o sono, comida, compulsões, bebida, etc. Basta prestar atenção no órgão que está afetado. Cada órgão que a gente tem, as seios da face, corresponde a essas partes aqui, tá? Na parte do cérebro, aqui no lombo temporal, aqui embaixo também tem outra parte, e dentro das fossas nasais. Que parte tem as amígdalas, a faringe? Que parte que eu estou sendo atingida? A faringe. Cada parte em si, eu não vou falar em geral, porque vocês vão começar a fazer diagnóstico. Isso não é assim. Isso só se trabalha em psicoterapia. Por isso que eu falo, psicoterapia, o psicólogo vai quem tá louco? Não, quem tá louco não vai não, porque não tem consciência de nada. Agora, quem vai ao psicólogo e que está constantemente doente e não sabe por quê. Faz um monte de exame e diz que é nada, diz que é só uma imunidade baixa. Isso não é real. Basta prestar atenção que órgão que você está sendo afetado. Eu vou falar de uma coisa até muito, mas muito comum. Alergia. Alergia, sim, gente, alergia. Não somente alergia a poeira, a mofo, porque os alergistas fazem aquele monte de teste com X. Quando você tem uma criança, você fica até apavorado quando vê uma cortina, um tapete, mas não é bem assim, tá? Alergia. Uma agressividade que se materializou. Gente, verifique a gravidade da alergia. É uma agressividade que você tem, que se materializou em você e que você não consegue lidar com ela. Isso também pode ser alergia alimentar. E muito comum também a gente desenvolver alergias alimentares na faixa dos 50 anos, que é a síndrome do intestino irritado, que com a velhice a gente não consegue assimilar certas proteínas e também certas toxinas. E fazem com que pessoas que nunca tiveram alergia a leite fiquem alérgicas, tenham alergias a lactose, tenham alergias a glúten depois de uma certa idade, sendo que nunca tiveram. Então prestem bem atenção, as alergias têm muito a ver com o nosso histórico de vida. As perguntas para as pessoas alérgicas, tá? A pessoa alérgica deve fazer a si mesma as seguintes perguntas. Por que não suporto tomar consciência da minha agressividade na vida? E transfiro a manifestação para o corporal. Quais âmbitos dessa vida me inspiram, me fazem inspirar tanto medo que eu tenho que procurar fugir? Vocês estão vendo como existe um pânico escondido em uma alergia? Tem sim.
tá? Então, é uma manifestação, eu transfiro para o manifesto para o meu corpo, já que ele não me entende, já que ninguém me entende, eu vou somatizar para o meu corpo essa alergia. E, gente, estou falando de seres humanos adultos, não de crianças. A criança, a partir do momento que desenvolve e fica adulto, continua com a mesma alergia, tem que ver o que há. Normalmente os adultos precisam mais de psicoterapia que as próprias crianças. Quando a gente trata de crianças, a gente tem que tratar dos pais. Isso talvez seja a coisa mais difícil desse mundo, porque os pais negam a doença e os adultos idem. E vão sofrer constantemente até essa própria alergia inofensiva levá-los à morte, por incrível que pareça. Por exemplo, uma infecção por camarão, por caracóis, né? Calamares, que nem a gente fala em espanhol, às vezes pode ser apenas um só que você teve uma reação tóxica, mas não significa que seja o restante. Aí cabe quem vai avaliar é o médico, né? O médico que trabalha com toxicologia. É que nem você falar, se uma aranha me picou, não vai ter veneno? Vai, claro que vai. Não estou me referindo a isso, eu estou me referindo às alergias alimentares, tá? A intolerância a glúten, a intolerância à lactose não é à toa, gente. Antigamente as pessoas não sabiam o que era e as pessoas passavam mal a vida inteira. Ninguém conseguia saber por que isso se apresentava e tem um fator emocional muito grande. Bom, outra pergunta para a pessoa que sofre alergia. Quais âmbitos de vida me inspiram tanto medo que procuro evitá-los? Já falei, né? Afeição por um irmão, por uma irmã. Eu preciso da aprovação, do afeto de alguém que não me ama e eu me sinto não amada e costumo culpar os outros? Sim. A afeição de um primo, a afeição de uma pessoa que você sempre quis e não corresponde à mesma afeição que você tem. Então, estamos lidando com coisas pueris e infantis. E isso precisa de psicoterapia. Para que apontar, né, os meus alergênicos? Temos que apontar os nossos alergênicos, começar a identificar o porquê, se você nunca teve, quando foi que isso aconteceu, como aconteceu, tentar achar talvez alguma coisa que levou ao gatilho. Sim, aos 50 anos a gente começa a ter problemas. E problemas gastrointestinais. O intestino ainda é uma coisa mais legal de se conversar. Mas eu não sei se vou conseguir ter tempo. Até que ponto minha alergia para manipular o meio ambiente? A pessoa que tem alergia é um extremo manipulador. Então ele quer manipular o ambiente porque não consegue evitar a lidar com coisas que ele não tem consciência. E assim, ele não tem consciência e aquilo lá incomoda. Então, é um manipulador? Pode ser. Em grande maioria costuma ser um manipulador, um alérgico. Respiração. Vamos aos problemas respiratórios. Espero que vocês estejam gostando. Estou tentando responder todo mundo. Como todo mundo me fala assim, qual a relação da doença com alguma coisa psicossomática? Estou tentando responder em medidas gerais a novos estudos do quais vocês possam ter, na realidade, um profissional capacitado para tratar você. Respiração. Assimilação do ar. O que faz você não conseguir assimilar o ar? Aquela necessidade forte de que o ar não entra. O que faz você sentir falta de ar? O que você se recusa a aceitar? Gente, são palavras fortes. Mas aqui não estou fazendo terapia, estou apenas tentando orientar para vocês que a doença, ela simboliza a cura. Quem consegue entender a doença que tem e que é crônica, consegue se tratar. Quem não consegue entender vai virar crônico e simplesmente duro, amargo e sem condições de viver uma vida feliz e satisfatória. O que estou evitando dar? Olha aí, tá? Com que não desejo entrar em contato? Com quem eu não quero entrar em contato? Com o quê?
com os seus valores, com os seus juízos de valores, com aquilo que você acha certo, com aquilo que você acha errado. Por que você não consegue entrar em contato com aquilo que você acredita e ao mesmo tempo desacredita também? Acaso terei medo de dar um pouco para uma nova liberdade? Talvez sim, seja a pessoa que se retém, é presa com medo de ser feliz. Tem medo de dar amor, de ter afeição, com medo de ser feliz. Vai saber na história pregressa da infância, se você for analisar, tem aquele post, é um post informativo, não é uma análise em si, mas que fala, procure saber como foi a infância de uma criança para saber por qual motivos ela tem certas doenças e certas negações. Aí você vai conhecer um adulto realmente. Bronquite asmática, eu tô falando do sistema respiratório, tá? Perguntas que você deve analisar, gente: asma, bronquite asmática, problemas pulmonares, broncopneumonia, todas essas coisas que vêm complicado, quer dizer, que já passou pela fase da faringe, das amígdalas e veio para onde? Nos pulmões. Por isso que eu falo da falta de ar, tá? Porque você não consegue sentir esse ar e tem que precisar de bombinha. Se as pessoas não usam, chegam até a morrer. Para vocês verem como é grave a situação e como a gente nega o fator psicológico, o que é muito pior. Não é ruim ser ignorante, é ruim não querer entender que pode ter solução. Nem todo mundo teve chance de estudar, mas tem chance de adquirir informação e procurar ajuda. Adquirindo informação, você procura ajuda. Perguntas. Na questão da bronquite asmática e todos os problemas pulmonares, tá? Não falo de anomalias pulmonares medicinais. Eu não tô falando de CID medicinal. Eu tô falando de coisas crônicas, tá? Que estão falando alguma coisa pro seu corpo que cresceram com você a vida inteira. E que âmbito da vida gero, né? Receber e dar em troca. É a dificuldade de receber e dar em troca. A pessoa sempre fica esperando só receber e não dá nada em troca. Os problemas pulmonares têm a ver muito com isso. A carência afetiva. O pulmão está ligado, vocês podem ver aqui lado, né? Nós estamos lá lidando tanto o hemisfério esquerdo quanto o direito. E do lado esquerdo, do lado do pulmão está o coração. Então está ligado ao afeto. Por incrível que pareça, é afeição. Consigo confessar conscientemente minhas agressões comigo mesma? Falando como me nego a ser feliz, como me nego a perdoar os outros, como me nego a achar que eu sou a única que tem razão, como me nego a enxergar o que o outro sente. Sim, isso é afeição. Isso não é empatia, é afeição. A dificuldade de lidar com o verdadeiro amor. Existe verdadeiro amor? Sim, existe. O primeiro que eu falo para vocês é entre mãe e filha. Esse amor é incondicional. Outro verdadeiro amor. Ser humano e animal. Principalmente um cachorro. Esse também é o verdadeiro amor. Os animais ensinam pra gente o que a gente deveria aprender com a espiritualidade e com o nosso nível de consciência. O verdadeiro sacrifício de amor, que significa tolerar, significa amar incondicionalmente, mesmo que você tenha achado ruim com o bichinho, ele vai estar lá te esperando, feliz querendo te amar, porque eles conhecem o que é amor. Quem não conhece vai passar a vida toda sofrendo, tentando imaginar amores maravilhosos, pessoas que não têm defeito, pessoas que não agridem, pessoas que não falam, pessoas que não gritam. Sendo que o animal às vezes pode até te agredir porque ele pode estar sofrendo de alguma dor, alguma doença com a qual você não saiba entender. Mas ele sempre vai estar ao seu lado. Não sei se vocês já viram os mendigos na rua, como os cachorrinhos não se importam com a condição financeira, estão sempre do lado deles. Esse é o amor incondicional. Eles aceitam o dono do jeito que ele é. Mesmo bravo, ranzinza, amargo da vida, eles estão lá amando-os.
Eu não vou falar nem a questão dos animais para vocês não se perderem, nem eu me perder do que eu quero falar. Se eu pudesse fazer uma live, eu não queria ficar muito cansativo. Bom, no meu canal do IGTV Instagram, eu vou tentar pôr a maioria desses conflitos que tem a ver com partes corporais, com doenças reais, tá? Como lido com o conflito entre vontade de dominar e a sensação de inferioridade? Sim, também estão relacionadas ao sistema pulmonar e o coração. Vontade de dominar e querer ter controle sobre as emoções que a gente não tem controle. Emoção não se controla, amor não se imagina. A gente se criar expectativas sobre o relacionamento, sobre amor de um amigo, amor de um irmão. Você vai se decepcionar profundamente. Você tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Assim como elas aceitam você do jeito que você é. Se não aceitarem, não são suas amigas, não são seus irmãos e não são seus parentes, muito menos seus cônjuges. Quais setores da vida valorizo e quais eu respeito e quais eu rejeito? Pessoas que têm problemas pulmonares, bronquites, bronquiolites, asma brônquica, né? Bronquite asmática, tem essas dificuldades. E tem que fazer essas perguntas também. Quando elas são crônicas, gente, quando chegou ao estágio crônico, porque o médico costuma corrigir isso já na primeira ou na segunda infância. Quando não consegue, o pai nega que existe algum problema psicológico e não leva o filho ao psicólogo. Meu pai não ia, por quê? Eu também não vou. Então isso é uma questão de ignorância. Nos dias de hoje, a gente com tanta informação ser ignorante, nesse aspecto, na informação, você tem que verificar a informação, de onde que é, se é verídica, se existe trabalhos feitos sobre isso, tudo, tá? Não é apenas aqui porque eu tô falando. Eu vou passar para vocês depois, deixar inbox, no final, tá? O livro e o médico cientista, até brasileiro, que fez esse trabalho excepcional. Amo ciência. Independentemente de ser psicólogo, o psicólogo é um cientista. Nós trabalhamos com técnicas e ciência. A gente não negligencia elas. A gente trabalha com ciência. Quais setores da minha vida procuro evitar ou condená-los como sujos? Vamos pensar, uma pessoa que está com bronquite, está tossindo, aquilo lá é sujo. Ou está escarrando, sujo. Que coisas em mim que eu não aceito, que eu me sinto sujo? Não tem a ver com as outras pessoas. Não tem a ver com o tapete, com o banheiro, com o cheiro de cocô. Vou falar português claro, com o cheiro de merda, com o cheiro de peido. Tem a ver com você se sentir sujo na alma. Sujo, baixo, porque eu tenho que me sentir feliz se eu diminuir o outro. Então, são problemas que estão relacionados aos problemas respiratórios. São coisas, sabe, sujas, baixos, inegotáveis, as coisas que eu falo pra você, repugnantes, né? A gente fica pensando assim, Isabel, e aquela pessoa que tem medo da barata? Também tem um problema com coisas repugnantes, que ela mesmo condena em si própria. Tanto que se vai uma barata, você pisa em cima e faz... Tem gente que quase vomita ou sai correndo, apavorado. Isso é uma questão para psicoterapia. E conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais ranzinza, é pior. Mas você vai começar a ter toques, passando o dedinho para ver se tem areia, se não tem, procurando se tem barata, varrendo o tempo inteiro. Aí você vai estar envolvida numa coisa, num círculo vicioso de ansiedade, da qual você não vai sair nunca. O medo faz parte de toda a relação com toda doença. Então, tem sim doença. A doença como cura quando você consegue ouvir o que o seu corpo está falando há anos. Não é do dia para a noite, não. Males estomacais, vamos tentar para males estomacais, eu acho que não vai dar para completar. O resto eu vou gravar e vou deixar no meu canal do IGTV Instagram. O canal fica, as pessoas que a gente segue,
tem um canalzinho, que é uma TVzinha logo no comecinho da tela. Você clica lá na pessoa que você segue, ou mesmo no perfil dela, tá escrito IGTV Instagram, bem do lado esquerdo. Você clicar, tem todos os vídeos que a pessoa tem sobre vários temas. Procurem. Hoje em dia, o IGTV Instagram é a coisa que mais as pessoas procuram, muito mais que YouTube. E, claro, porque tem IGTV Instagram que vai falar sobre maquiagem, se você segue, vai ter coisas, pessoas legais fazendo maquiagem legais, né? Até melhor que o YouTube, porque a tela é grande e faz com que você enxergue melhor. E assim também vai ter filósofos falando, eu sigo médicos, eu sigo muitas pessoas falando sobre o seu trabalho, sobre o seu encerramento, sobre o seu TCC, sobre suas teorias universitárias, porque eu gosto de me manter informada. Isso não faz de mim uma especialista, apenas é uma informação. Se fizesse de mim um especialista, eu teria que fazer medicina para poder discutir isso com o médico. Mas como a psicologia trabalha também com uma parte medicinal, a gente tem uma noção diferente do médico, mas é uma noção, tá ok? Olha, males estomacais, vamos lá, que pergunta você acha que você deve fazer para a pessoa que já engoliu tudinho e tá aqui no estômago? Engoliu tudo que tinha que engolir na vida. O que eu posso e não quero engolir mais? Pessoas que sofrem mal, que eu não consigo mais engolir. Tem algo que está me roendo por dentro na alma. O que será que é? Não é somente ácido clorídrico, ou úlcera, ou gastrite. Tem alguma coisa que está roendo você na alma, dentro, porque dor de estômago é horrível. Como lido com esses sentimentos que engoli e que eu tive que suportar? Estão no estômago. Como meus parceiros me fazem sentir? Já está aqui no estômago e no trato gastrointestinal por inteiro. Como expresso a minha agressividade se eu estou atacando o meu estômago agora? Eu não consigo expressar agressividade a não ser como? Vomitando e tendo diarreia. Você, na realidade, nesse estágio, você está correndo risco de vida. E grave. Até você não ter mais líquido, de tanto vomitar aí no banheiro, que faz com que você precise de uma hemodiálise. Então, prestem atenção. Problemas estomacais, tem que procurar um bom gastro. Ele vai dar, talvez um remédio, um ansiolítico. Pode ser que ele te encaminhe para o psicólogo, porque é necessário, é saúde, tá? E também pode estar ligado à síndrome do intestino irritado, que é muito comum a gente desenvolver depois dos 50 anos. Como consigo lidar com esses conflitos que engoli e que não concordo? Significa, como me autossaboto? Como faço isso? Por que estou jogando para o estômago? Por que eu faço essa autossabotagem comigo? Por que estou agredindo meu estômago? Sim, se formos falar, é muito vasto. Tem a ver com relacionamentos, tem a ver com pai, tem a ver com mãe. A culpa não é da mãe e do pai, não. A culpa é de como você se posicionou na época. Como você fez, do jeito que você fez, como você tratou, como você resolveu o conflito. Porque não adianta a gente enrolar com a barriga, a gente tem que resolver o conflito, porque o outro também vai sofrer. Se não se resolve o conflito, uma hora explode. Se não explode para um que está ruim do estômago, vai explodir para outro, talvez um infarto ou um AVC. Existe em mim alguma sensação, alguma coisa que me faz perder em algum lugar que eu queria estar? Sim, pode ser. Pode ser que você tenha sofrido muitas mudanças na sua vida, você tenha mudado de cidades, em cidade, de casa em casa. Tem crianças que têm até trauma quando muda para outra casa. Vocês podem ver que quando a criança acorda, ela fica procurando coisas que sejam familiares a ela. E tem crianças que não ligam para absolutamente nada.
Cada ser humano é diferente um do outro. Tem crianças quando vê um quadro diferente ou sente o cheiro que não era casa, entram em pânico, choram. Isso não significa que seja normal. Isso significa que tem uma sensibilidade, uma dificuldade em se locomover para outro lugar. Imagina quem muda de país. Você subestima, nossa, o governo quem tem condições financeiras já se mandou embora há muito tempo. Eu tenho amigos, que eu vejo pela rede social já foi-se embora. Quem tem condições já se mandou, tá? Quem não tem vai ter que enfrentar aqui as crises. Não vai ser uma das tantas porque houve, desde que eu cheguei no Brasil, sempre houve crise. E era a época militar, ou a época de Ireta-Já, Collor de Mello, sempre houve. As crises existiram, tudo bem. Uns castigaram mais, outros castigaram menos. Não é questão de ser pobre e rico, é questão de lutar. Porque na vida não vem nada fácil. E a cultura brasileira faz com que você acredite que as coisas têm que ser fáceis e não são. Ninguém te dá nada de graça. Ninguém faz de você nada de graça. Tudo que você pegar, tudo que você adquirir, a dívida que você fizer, você tem que pagar. De um jeito ou do outro, com juros ou correção monetária. E assim tem que ser a justiça. É a nossa justiça que não funciona. É a justiça que está lá no parlamento. O presidente é só um mero fantoche, que absolutamente, desculpa a palavra, não sabe nem o que fala. Bom, doenças hepáticas, terminando a live, tenho mais 5 minutos. Doenças hepáticas, vesícula, vou acabar só com essa. Tem muitas outras coisas que já tem a ver com outra parte, como coluna, etc., que eu vou deixar no meu canal do GTV, como eu disse para vocês. As doenças hepáticas, as questões emocionais. Vesícula biliar, tá? Intestino grosso e intestino delgado. Pâncreas e fígados. Você deve fazer essa pergunta. Em que âmbito perdi a capacidade de fazer uma avaliação e discriminação correta de mim? Por que me deixei levar pelo aquilo que o outro acha legal? Olha onde leva o pâncreas, tá? Destratei meu cônjuge, maltratei ele, não ouvi. Isso é vesícula biliar. Só que me importei com meu prazer por comer, viver era um sacrifício para a minha vida, então eu tinha que comer, comer e dormir. Isso é vesícula biliar, significa que ela não trabalha, ela produz muita gordura e não ajuda o fígado a produzir bilis para poder condensar. Então o que acontece? É a agressão em si. Você culpa o outro pelo que você teve. Na vesícula biliar, no fígado, no pâncreas e no fígado, tá? No intestino grosso, no intestino delgado, que é a tal, digamos assim, o intestino grosso e delgado estão relacionados a aquela doença que eu falei que aparece nas pessoas depois dos 50 anos, que é a síndrome do intestino irritado, que tem muito a ver com desenvolver coisas que você nunca teve alergia e começa a ter, que é a intolerância. Tem pessoas que têm intolerância a álcool, bebe álcool e já fica toda machucada, toda avermelhada, tem rosácea, mas pelo corpo todo, não é somente no rosto, não. E essa intolerância tem alguma coisa que teu corpo está falando para você e você não está ouvindo. Em que sentido ando cometendo excessos? Na comida, na bebida, dormindo, não dormindo, a insônia também é. Até que ponto posso suportar aquilo como um veneno para mim? Porque você está se envenenando. É por isso que o fígado, tá? O fígado aparece os problemas vesiculares da vesícula biliar. Por que estou me envenenando? Por que eu preciso morrer? É assim que a pessoa pensa. Não conscientemente, mas inconscientemente ela pensa desse jeito. Eu não estou generalizando, aparecer antes também dos 50, também tive os 30.
Você tá vendo? São coisas que vai aparecendo conforme anos, mas é comum aos 50, tá, Joyce? É comum aos 50. Aos 30 pode ter tido as primeiras crises, que é o que eu falo para você. É uma doença que tá te avisando que alguma coisa dentro do seu íntimo não está legal. Por isso que aparece até antes. A doença, ela se torna crônica nos 50. Tá? A partir dos 50 ela é crônica. Eu não estou falando de crianças, de jovens de 20 anos. Tem gente que já nasce com uma intolerância, até por causa de não produzir cetostocinas para poder combater esse tipo de coisa. Mas quando começa a aparecer determinada idade, já não é legal. É um fator emocional que você não está sabendo lidar. Confio em estranho mais do que minha família. Vesícula biliar, olha... Intestino grosso, intestino delgado, pâncreas e fígado. Por que eu confio mais nos outros do que na minha família? A sua família, eu falo, não os seus parentes. O seu cônjuge, seu marido, sua mulher, seus filhos, seu filho homem, sua filha mulher e todos que convivem dentro da casa. A pessoa não consegue confiar, mas confia nos outros que dão um monte de facada pelas costas. É incrível, mas tudo diz sobre essa doença. A doença como caminho, sim, como caminho de cura. Ou você acha o caminho para a cura, ou você vai achar o caminho para a morte. Meu muito obrigado, espero que tenham gostado da live. Os outros vídeos, que no máximo no IGTV possuem apenas 10 minutos, eu vou tentar falar sobre outras síndromes, outras doenças que têm um fator psicológico, emocional, inconsciente e crônico, não é da noite para o dia, não é de criança, manifestando-se dentro de você e você não está ouvindo essa doença, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito boa noite, mas para desligar eu sou um pouquinho cega. Beijão.